Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, Salmo 128, é o texto dessa noite. Vamos caminhar um pouco mais no estudo que temos feito e assim nós vamos juntos crescer. Salmo 128, versículos 1 a 6, tem sido o nosso texto. Eu acredito que deve ser a parte 4 ou 5. Vamos, se Deus permitir, concluir hoje. Aí está o Salmo sendo projetado para vocês. Vamos lá do início. Salmo 128, versículo 1 diz assim. Aí as 3 versões que os irmãos já conhecem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e de tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos continuar caminhando aqui no versículo 3, que foi o versículo que nós paramos a semana passada. Vamos tirar as lições que faltam. Nós temos caminhado nesse texto. Vimos aí que uma pessoa bem-aventurada terá lindas marcas em sua vida. O objetivo é mostrar então que marcas são essas, afinal de contas, como é uma pessoa bem-aventurada. Vimos que a partir do versículo 1, uma pessoa bem-aventurada, ela teme ao Senhor, ou seja, ela tem respeito por Ele. Vimos que uma pessoa bem-aventurada anda nos seus caminhos, logo é uma pessoa obediente. Vimos que uma pessoa bem-aventurada, na perspectiva bíblica, ela do trabalho das suas mãos come, ou seja, é uma pessoa diligente. Um homem ou uma mulher que trabalha, que se esforça para a manutenção do seu próprio lar, para o seu próprio sustento. Vimos também que essa pessoa será feliz, ou seja, ela terá contentamento. E aí a ideia é, tendo pouco ou tendo muito, ela sempre manifesta contentamento diante do que Deus lhe fornece. E o último, nós vimos que ela será próspera, e a prosperidade na Bíblia não tem a ver apenas com receber algo de Deus, com receber fartura de Deus. Prosperidade na Bíblia, no contexto bíblico, lembre-se sempre disso. Ser próspero na Bíblia não significa apenas ter recursos ou abundância de recursos. Significa poder desfrutar deles. É ter satisfação nisso. Há muitas pessoas mundo afora que têm muita riqueza, muitos recursos, muitos bens, mas são pessoas insatisfeitas. Há pessoas, do ponto de vista bíblico, que têm muito, mas não são satisfeitos, não são prósperos aos olhos de Deus. Depois nós passamos no versículo 2 a falar como é um lar bem-aventurado. No versículo 1 nós falamos como é a pessoa bem-aventurada. Agora estamos vendo como é a família, como é o lar bem-aventurado. E aí ele começa no verso 3 dizendo que a tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Então ele começa a comparar, a primeira coisa que ele coloca é a esposa e o casamento, não dá para ficar repetindo. No interior da tua casa é uma videira frutífera. E nós falamos que essa é a dinâmica da família. Ela é uma família montada numa estrutura em que a esposa dentro de casa, do ponto de vista do que Deus planejou, é uma bênção ter a esposa dentro da casa, suprindo, abastecendo, alimentando, trazendo docilidade. E vimos aí que a esposa deve ser videira, nunca limão ou abacaxi, no sentido de Deus não quer, Deus não, ele podia ter comparado a tua esposa no interior da sua casa será como o limoeiro. Ele podia ter feito a frase dessa forma. Não é que o limão é ruim, mas ele tem em mente a ideia de, principalmente no Oriente, onde esse fruto, a uva era uma coisa muito importante. Assim é a esposa. Não pode ser azeda, amarga, não pode ser áspera, não pode ser ácida. É
Essa é a figura que Deus apresenta. Então vimos também que ele fala no interior da sua casa, um lar bem-aventurado então terá diversidade, será formado por um homem e uma mulher, terá unidade, é a tua esposa, e aí a ideia de unirá o homem e mulher e serão uma só carne. Exclusividade é um para um, enquanto a unidade são dois em um. A exclusividade é eu para você e ela para mim. É assim que é o casamento. Não pode ter terceiros envolvidos, não importa o grau de parentesco, terceiros não devem interferir. Vemos que deve existir independência, é a tua casa, não é a casa dos outros, é a tua. E aí vimos que a independência deve ser emocional, você tem que se afastar emocionalmente, não dá para formar um lar bem-aventurado se você vive dependente dos seus pais, se você vive dependente da sua mãe, você não vai ter estrutura e sua família vai padecer. Deve existir uma independência geográfica, é a tua casa interior do teu lar. Existe um afastamento saudável nesses aspectos. Vimos também que deve ter uma independência financeira, isso é muito importante. Você não pode, você não deve montar uma família e iniciar um lar se você depende financeiramente de outras pessoas. Isso não vai ser saudável. Você não pode casar achando que a conta bancária do seu pai ou da sua mãe é uma extensão da sua conta. Então é como se fosse um cheque especial. Você usa o que você quer, quando você precisa, você recorre a eles. Mas são inúmeras as famílias que vivem dessa forma, que precisam não é que não pode existir socorro, estou falando de dependência. A diferença de um socorro emergencial, de uma ajuda, isso toda família faz. Mas não é certo o filho depender, ou a filha casada depender definitivamente dos seus pais. Isso não é um modelo bíblico. Vimos que as sociedades tribais, que era o que acontecia na terra de Israel, viviam sobre duas normas, e ambas estão presentes também aqui no Ocidente e são equivocadas. A primeira é case se você tiver tudo. Então, quando eu tiver tudo, casa, carro, e, enfim, uma série de coisas, quando você for muito bem sucedido, você vai casar. Óbvio que se você impor esse padrão, que muitas pessoas impõem, e é errado, se você impor esse padrão para as pessoas de hoje, você vai perceber que as pessoas vão casar cada vez com mais idade, porque quem define o que é ter tudo? Em segundo lugar, o segundo erro é case sem ter nada. É o segundo extremo. Não, vamos viver de amor, como eu falei. Não tem problema. Quando tiver frio, o amor vai nos suster. Quando tiver sede, amor. Você está com fome? Enche a barriga de amor. E isso é uma outra tolice. Não é ter tudo e também não pode ter nada. O equilíbrio é um somar de forças. A semana passada eu acho que eu terminei aqui, mas só queria fazer uma menção nesse sentido. Casamento é formado por duas pessoas de sexo diferente que casam de maneira voluntária e é um somar de forças. É isso. Então você e a sua esposa, quando vocês se unem, ambos vão construir, ambos vão somar. Às vezes as partes dessa somatória não são iguais, mas há uma contribuição dos dois. Às vezes a contribuição não é feita financeiramente, não é no sentido de os dois estarem trabalhando ao mesmo tempo e colocando recursos financeiros em casa. Mas é possível que um dos dois esteja num momento, ou fizer a opção de um deles não trabalhar, e o que fica em casa, vamos dizer, se for a esposa, ela também contribui, ela dá sua parcela, uma vez que ela não é uma esposa pródiga, gastadeira, que esbanja, que deixa tudo ligado, água, esbanja água, joga comida fora, não administra as coisas que tem. Isso é uma maneira de você contribuir, é uma somatória. Então não é só quem trabalha fora, porque a manutenção de uma família, ela depende de quem traz e de quem administra. Não adianta entrar muito aqui, é uma caixa d'água. Se você entende a figura de uma caixa d'água, você sabe que tem um lugar que a água entra. Ela pode entrar muito ali, não tem, isso é bom. Mas se embaixo você abrir o ladrão da caixa d'água, ou na caixa d'água você abrir lá o cano que vai despejar a água fora, aquela água pode encher, pode colocar quanto você quiser, ela sempre está lançando fora. Então, numa família, não só o marido ou a esposa, mas às vezes os filhos também. Um lar abençoado é um lar que gerencia os recursos. Muitas vezes
Pais se esforçam. Pensem um pouquinho na sua casa. Quantas vezes, talvez na sua casa, marido, esposa ou filhos esbanjem, joguem fora recursos que estão entrando ali com dificuldade. É, às vezes, principalmente os mais novos, têm dificuldade de assimilar isso. Então são banhos de 1 hora, é jogar comida fora, é deixar a casa toda aberta, tudo acesa, é sair de casa, e deixar tudo aberto, chove, estraga colchão, estraga a cama, é não ligar para as coisas, é não valorizar os bens que tem, o computador, o celular, a roupa, o carro, tudo que a família faz junto, ela proporciona um somar de forças para o equilíbrio. Então essa era a palavra que eu queria, mencionar aqui, porque eu vou seguir adiante para concluir esse salmo. Não precisa ter tudo, não case sem ter nada. Quando estiverem juntos, marido e esposa, e quando chegar os filhos e a família estiver completa, cada um pode dar a sua contribuição para que o lar viva de maneira saudável, ok? Dito isso, vamos caminhar então para o desfecho do salmo. O versículo 3, ele menciona claramente os teus filhos. Deixa eu voltar ao texto bíblico aqui para que vocês possam ir conferindo. O versículo 3 diz bem claro nessa parte de baixo: os teus filhos. Depois que ele fala da casa e da esposa, ele logo, ah, de passagem aqui, se a esposa está no interior da casa, ele vai falar de uma estrutura normal do casamento. É normal que um casamento tenha filhos. Já falei sobre isso. Não é correto pessoas que casam fazendo a opção, podendo ter, mas fazendo a opção, nós não queremos ter filho. Isso é antibíblico. Estou falando com todas as letras possíveis. Se você pode, e você fala: "Não vou casar porque filho dá trabalho", está errado. "Não vou casar porque filho custa", e custa mesmo, está errado. "Não vou casar porque eu não sei criar filhos", está errado, você tem onde aprender. "Não vou casar porque", aí eu falo o que você quiser, está errado. Deus deu uma ordem muito clara para Adão e Eva: "Crescei e multiplicai-vos". Ele não falou: "Olha, Adão e Eva, veja e conversa entre vocês, se filho der muito trabalho não tenha não. O que seria da humanidade? Você e eu não estaremos aqui nessa noite". Mas Adão e todas as outras gerações que casaram por meio do casamento, Deus estabeleceu que filhos viessem a essa terra. Então ele fala: é a tua esposa no interior da tua casa, como videira frutífera, e aí também a ideia de frutificar dos filhos. A esposa também frutifica, ela traz filhos. Os teus filhos serão como rebentos da oliveira. E aí é a parte que eu quero mencionar com vocês aqui. Como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Vamos ver o que é isso então. Como é um lar bem-aventurado. A árvore da oliveira, ele usou a parreira para representar a esposa, e agora quando vai falar dos filhos, vai falar da oliveira. É interessante essa distinção que ele decidiu fazer. Uvas e azeitonas. Uvas e azeitonas. Por que essa dinâmica aí é importante? Vamos caminhar aqui. Os teus filhos serão como rebentos. Uma palavra diferente, não é? Cuidado. Por quê? Porque rebentos é a menção, é a palavra usada para pequenos frutos que aparecem no início, no começo de uma plantação, ok? Ou então frutos pequenininhos que aparecem em qualquer árvore frutífera. Então, no caso da oliveira, uma oliveira poderia ficar anos. É possível que uma oliveira fique até décadas sem produzir nenhuma azeitona, sem produzir nenhum rebento. Mas, se ela for tratada, se ela for alimentada depois de muito tempo sem fazer nada, ela volta a produzir, ok? Não é essa dinâmica que Deus quer comparar, em que a mulher pode ficar um tempo sem ter filhos e depois volta a produzir, mas existe um período fértil, um período ideal para que a mulher então tenha filhos, o marido e a esposa então tenham filhos aí. Mas é interessante que ele vai tratar os filhos como azeitonas, ok? E quando algumas pessoas falam: "Ah, pastor, os filhos são rebentos". "Ah, isso aí eu sei. Às vezes, quando meus filhos desobedecem, eu falo: "Olha, vem aqui, se eu te pegar, eu te arrebento". Não é isso daqui que ele está falando, não. "Ah, pastor, minha mãe e meu pai me arrebentavam quando eu era criança". Não, nada disso. Não é arrebentar, não é arrebentos, é rebentos. São frutos que surgem de um relacionamento.
Mas veja aí a dinâmica, porque ele vai lidar com a questão dos filhos como azeitonas. Nesse aspecto, ele tem em mente aí que filhos são direcionados e filhos são promessas. Talvez seja um pouco difícil você capturar isso. E se eu ficar cada vez esmiuçando mais os salmos, a gente vai ficar no Salmo 128 e não vai sair. Mas no conceito do homem antigo, pensa aí que quem está lendo isso é uma pessoa que estava fazendo uma romagem, uma transição, uma peregrinação até Jerusalém. Enquanto ele ia para lá, debaixo das dificuldades que ele enfrentava, as pessoas iam cantando coisas. E eles diziam: olha, sua esposa será assim, não desanime, os seus filhos serão assim, a sua casa será assim, como o homem que serve a Deus é feliz. E uma das coisas que o judeu esperava, o que nutria o coração dos judeus, quando os judeus tinham filhos, isso era para ele, não serve para mim e para você. Preste atenção que é algo dos judeus, mas vou mostrar porque esse texto aborda isso aqui. Toda vez que um judeu tinha filho, ele olhava para o filho, vinha um pensamento que ele tinha que ter. Será o meu filho o cumprimento da promessa feita a Eva? Seria o meu filho, claro, se ele era da linhagem de Davi, seria ele o Messias? O judeu podia olhar para os seus filhos brincando no quintal e falar: será que um deles é o rei prometido? Eu e você não podemos fazer isso, mas eles podiam. Então, quando eles olhavam para os filhos, e os filhos vinham, muitos filhos nascendo, eles olhavam e falavam assim: será que algum deles terá o cumprimento da promessa? Será que ele é o libertador do povo? Será que ele é o rei? Será que ele é o prometido que nós aguardamos? Então eles olhavam para os seus filhos e cada vez que eles tinham filhos, nutria-se no coração a esperança. Ele pode ser o cumprimento da promessa. Ou se ele não for o cumprimento da promessa, ele pode ser da linhagem que vai trazer o rei à existência. E isso enchia o coração desses homens de alegria. E eles olhavam para os filhos e falavam assim: quanto mais filhos eu tiver, maior é a chance de receber na minha família a honra de participar do projeto de Deus que irá tocar a humanidade, do projeto de Deus que irá lidar com a nação de Israel, que será uma bênção. Isso acontecia cada vez que filhos vinham. E olha só como a dinâmica do texto caminha. Quando ele vai falar disso, fica muito claro que os filhos não devem ser criados para nós mesmos. Há um grande erro, um erro que se repete muitas vezes, e eu queria deixar claro para você: não crie os filhos para si mesmo. Muitos pais caem nesse erro. Grande tolice é fazer isso. Eu já vi gente falando assim: olha, você está criando os filhos para o mundo. Já ouviu essa expressão? Olha, crie os filhos para o mundo. Os filhos não vão ficar sempre com você, não. Eles vão bater asas e vão voar. Não, não é. Você não cria filhos para o mundo também. Você não cria filhos para si. É uma tolice. Tem pessoas que crescem e falam: não, os filhos vão ficar sempre aqui, vão ficar sempre aqui, sempre aqui. E o dia que os filhos vão embora, acontece a síndrome do ninho vazio. A mãe e o pai substituem o cônjuge pelos filhos. E os filhos passam a ser o centro. E o lar, em vez de ser os filhos orbitando em volta de pai e mãe, muitas vezes o pai e a mãe é um lar filocêntrico. A filiolatria está ali. Quantos pais... Olha, é mais comum, e talvez você esteja me assistindo aqui, e o seu lar foi assim ou é assim, não sei. Quem é que define onde nós vamos? É o filho. Quem é que define o que nós vamos comer? O filho. Quem é que define se vamos nesse lugar ou naquele? O filho. Muitas famílias vivem assim. O filho está fazendo barulho, vamos sair daqui. O pai e a mãe queriam fazer uma programação, às vezes estão numa programação e o filho começa a chorar, começa a atrapalhar o ambiente, os pais vão embora. Por quê? Porque o filho está atrapalhando. Não estou falando de doenças, estou falando de filhos que às vezes são mimados, filhos que dão trabalhos. Vamos sair de férias. Está lá, quem é que deveria definir? Claro, não de maneira egoísta, mas quem deveria definir é o casal. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer?
Aí o projeto é apresentado para os filhos. Olha, vamos fazer tal passeio? Ah, não, muito chato, não. Isso é coisa de idoso, eu não quero, eu não vou. Se for nesse lugar, eu não vou. E toda a dinâmica da casa muda, e aí eles vão para onde? Vamos para o parque de diversões. Porque é o filho e a filha que estão definindo tudo. Vamos assistir um filme? Quem vai definir? O filho e a filha. Tome muito cuidado, tome muito cuidado. E com isso eu não estou falando para você, então a partir de agora, vai escolher um filme, escolha no adulto e deixe os seus filhos, e desrespeite a faixa etária, não estou falando disso. Os adultos têm bom senso para entender o que eu estou falando. Eu estou falando quando o chefe da sua casa é a criança. A criança vai no mercado e ela diz: "Eu quero esse, é esse que eu vou comprar". O pai fala: "Mas eu não tenho dinheiro para levar", então a criança cai no chão, bate o pé, grita. É assim na sua casa? Os filhos mandam? Muitas pessoas substituem, deixam o filho no centro e fazem tudo para o filho. Aí o filho cresce, um dia o filho e a filha vão embora. E o pai e a mãe que se sacrificaram pelos filhos se tornaram estranhos um para o outro. E agora os lares padecem. O casamento padece, patina, por quê? Porque o centro da família não estava ali. Mas quando o lar é centrado entre o pai e a mãe, e os filhos estão orbitando, no dia em que o filho vai embora, eles podem ir embora. A estrutura familiar continua sendo preservada. A maneira bíblica de se lidar com as coisas. Não crie os filhos para si. Há pais que querem ver nos seus filhos os sonhos que eles não atingiram. Idealizam para os seus filhos a profissão que eles queriam ter. Encaminham seus filhos para os alvos que eles desejavam. As frustrações dos pais muitas vezes são realizadas nos filhos. Fala: "Não, agora você vai. Eu sempre quis e agora eu vou dar um jeito de mandar você para lá. Eu sempre quis estudar naquela escola, nunca pude, agora eu vou colocar você lá. Talvez não seja melhor, nem a que o filho quer. Não, mas eu vou te colocar porque agora é uma questão de honra. Eu não pude estudar, mas você vai lá". Muito cuidado com isso. Você não está criando filhos para si. Em segundo lugar, você não está criando filhos para o mundo. Olha, cria os filhos porque eles vão bater asas e o mundo aí é difícil. Isso é errado também. Você não cria para si nem para o mundo. Então, para quem você cria? Crie os filhos para Deus. Crie os seus filhos para Deus. O Salmo 127, que é o salmo anterior, eu vou ler o versículo, diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Ele fala que os filhos são uma herança. Herança de quem? De Deus. Os filhos foram colocados na sua casa momentaneamente, temporariamente. Olha, não me entenda errado no que eu vou falar. Se Deus quisesse, se ele tem poder para isso, se ele quisesse, os filhos podiam nascer de ovo. Não precisaria de você. Na natureza, muitos animais nascem e já seguem a vida sozinhos. Se recebem os cuidados, são bem pouquinho. Mas o homem e a mulher, Deus deu os filhos e os filhos estão aí. Desfrute deles, se alegre neles. Faz parte, Deus criou vínculos e é bonito porque no caso, só apenas os seres humanos, quando os filhos se tornam adultos e vão embora, ainda existe relacionamento. Você já viu o relacionamento entre um filho de um crocodilo? Ah, lá, a dona crocodila, sei lá, teve o bebezinho. Uma vez assisti um documentário em que ela colocou, dizem que é um animal extremamente feroz. A crocodilo fêmea, quando bota os seus ovos, ela fica extremamente agressiva. Então nasceu toda aquele monte de filhote de crocodilo. Ela entrou num lago. E olha, era assustador ver a forma agressiva que ela ficava na água. E todos os filhotinhos ficavam nadando perto da água. Perto dela, né? Acontece que demorou para aparecer gnu, um animal para ela comer. Sabe o que ela fez? Ela comeu os filhos. Alguns vão falar: pastor, eu até entendo, né? Se eu pegar os meus filhos, tem hora que eu penso. O animal faz isso. Mas na raça humana, você cria vínculo. Seus filhos saem de casa, eles voltam, eles vão. Não crie para si, crie para Deus. Faço uma pergunta para você. Se eu perguntasse para você, você gostaria que seus filhos fossem missionários? Se seu filho te procurasse hoje, sua filha falar: eu quero ser missionário. O que você diria para ele? O quê? Depois que eu investi tudo isso em você?
Todos esses anos pagando tudo isso aí, missionário? Você acha que missionário vai dar alguma coisa na vida? Filho fala, pai, eu quero ir pro seminário. Seminário? Onde você tá com a cabeça? Meu Deus do céu. Não, vamos estudar, que você tem que passar nas melhores universidades. Quem está definindo o rumo da vida dele? É você. Agora entenda-me bem, não é preciso criar os filhos para ser missionários, para evangelizar pessoas do outro continente. Mas você deveria ter filhos missionários na sua casa para evangelizar o vizinho, o amiguinho da escola. Crie os filhos para viver para Deus, para ter um testemunho maravilhoso, para servir o rei. A maior alegria de um pai e de uma mãe deveria olhar para os seus filhos e ver, eles estão amando a Deus. Se eles estão amando a Deus, eu estou tranquilo, eles vão caminhar bem nessa vida. Quando a vida terminar e eu não estiver mais aqui, eles vão andar bem. Por quê? Porque eu cumpri o meu papel. E mostrei para eles, e não foi mérito meu, mas foi uma contribuição que eu dei. Eles amam ao Senhor. Então, se você é apenas o provedor da sua casa, e para você basta colocar comida na mesa, roupa neles, olha, esse aspecto é importante. Mas os pais, e principalmente a figura masculina, ela não pode ser apenas o provedor da casa. Ele precisa, o pai, principalmente, tem que ser um provedor. Ele tem que ser também um professor. E se ele não cumpre o papel de professor, se ele só coloca alimento, mas não ensina, ele está fazendo uma função, ele está cumprindo o seu papel de maneira errada, de maneira incompleta. Ele é um provedor, ele é um professor, ele é um protetor. O pai, e os pais nesse caso, você mulher também, deveria cumprir essa função de proteger os seus filhos das más influências, das más amizades, dos maus hábitos, dos vícios, corrigindo, instruindo. Viu algo errado nos seus filhos? Vai, conversa, fala. Não os abandone. Essa é uma forma de você criar filhos para Deus. Os seus filhos não vão gostar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, qual é o filho que se alegra quando é corrigido? Qual é o filho que fala, oh, que gostoso, obrigado pela repreensão? Não, mas o texto fala que depois, uma vez que a correção fez o seu efeito, frutos de justiça aparecem. Então faça o seu papel. Crie os seus filhos para Deus, ensine-os. Mas há um dilema. Quando você tenta falar, a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou pegar os meus filhos, esse monte de azeitoninha, e vou criar eles para o Senhor. Mas você vai se deparar com um grande problema. Qual é o problema, então? Nessa analogia do texto bíblico. Aí, a figura de filhos. Filhos são como azeitona. E aí, tanto faz, eu não sei qual azeitona você gosta, enfim, você imagine aí. Qual é o problema da azeitona? Qual é, eu sei que não dá, não sei se no chat aqui, aí se eu vou estourar o tempo. Se eu começar a abrir para vocês participarem, vai dar problema. Mas quem quiser escrever lá aí no chat do YouTube, escreve aí para nós. Qual é o maior problema da azeitona? Qual é o problema que ela tem? É a cor? É o tamanho? É o sabor? Alguns vão dizer é o sabor. Sei que o meu irmão Maurício ele não gosta de azeitona. Se você colocar azeitona na comida, ele não gosta. Então, se quiser dar um presente para o Maurício, é só você fazer um prato e rechear de azeitona. Qual é o problema da azeitona? Bom, eu vou dizer para você, o problema da azeitona está no caroço. Olha, agora eu estou começando a entender a figura dos filhos e a comparação com as azeitonas. A azeitona, ela é brilhante por fora, às vezes até fofinha, você aperta assim, olha que belezinha, que bonito, tudo junto, tudo mesmo tamanhinho, mas lá dentro tem alguma coisa muito dura, mas dura demais. Se você, por acaso, se deixar iludir pelo brilho da azeitona, pelo formato da azeitona, pela maciez da azeitona, e você, eu vou usar o termo, carcar o dente na azeitona, o que vai acontecer com você é que você vai quebrar os seus dentes. Muitos pais não querem ter filhos porque eles falam, eu estou sem dente, pastor. Eu pego os filhos aqui, eu não sei mais nem o que fazer. Pastor, o senhor não sabe a luta que é.
Olha, eu não quero mais. Eu aboli as azeitonas da minha vida, porque é duro. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa igreja lá em São Paulo, era uma festa de aniversário na igreja Batista de Casa Verde, e meu pai, então, deram para ele uma empadinha. E ele gostava de empadinha. Ele pegou a empadinha e ele foi lá e deu aquela mordida na empadinha. Eu me lembro até hoje que ele falava assim: eu quero saber quem fez a empadinha. Porque a pessoa recheou com azeitona e não tirou os caroços. E acontece que ele mordeu com gosto a empadinha. Ah, que empadinha gostosa. E ele lascou o dente. A força que ele mordeu, ele lascou o dente. Talvez você olhe para os seus filhos e você se esqueceu de quão duro eles são por dentro. E eles não são diferentes de você, não. Mas saiba de uma coisa, por mais lindo que você ache que são seus filhos, olha aí para eles aí, onde eles estão perto de você. Eles, por serem humanos, pecadores, semelhantes a você, mas essa altura da vida, se você já andou com Cristo bastante tempo, espero que você tenha sido transformado. Mas muitos filhos são extremamente duros por dentro. E enquanto você lidar só com o exterior dos seus filhos, sem olhar para dentro deles, sem reconhecer o que eu faço para retirar esse caroço, o que eu faço para que isso que está dentro, que é tão duro, seja transformado. Esse é o grande dilema dos pais. Muitos, como eu disse, não querem mais filhos, porque os filhos têm caroços. Os corações deles são esses caroços. A Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 36, 37, quando fala dos judeus, e é a experiência de todo mundo, ela diz para os judeus que um dia o Espírito Santo, ele diz, o Ezequiel diz, Deus falando, tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei dentro de vocês um coração de carne. É isso que nós somos. Nós somos pessoas que desde pequenininho, veja que a azeitona é muito pequenininha, não é? Ela é pequenininha e o caroço dela, ele não é fraco porque é pequeno. Ele é extremamente duro. E o que fazer diante de um cenário desse em que o coração é duro? E Deus diz assim: encha a sua casa de filhos e coloca os seus filhos ao redor da sua mesa. É desesperador. Então, olha só. O problema do lar bem-aventurado é que ele tem que ter uma esposa que é como a parreira e ele tem filhos que são como azeitonas. Mas há um processo aí, se você já alguma vez mexeu com azeitona, existe uma ferramenta muito legal, muito útil. Eu não sei como chama essa ferramenta aí. Como é que chama isso aí? Tem um nome? Descaroçador, não sei. Se alguém souber o nome disso aí, pode escrever aqui no chat do YouTube, porque eu não faço a menor ideia. Então, alicate de tirar caroço. Olha só as figuras que esse alicate deveriam simbolizar. Esse é Deus, Deus Trino aí. Você vai ter aqui os filhos, mas Deus sabe que dentro eles têm um caroço bem duro. Então Deus coloca eles junto com papai e mamãe. Olha aí, papai e mamãe são ferramentas. Ferramentas nas mãos de Deus. Deus aperta o papai e a mamãe, empurra o papai, vou colocar a palavra gentil aí. Deus empurra o papai e a mamãe para que eles se posicionem em relação aos seus filhos. Mas como é que papai e mamãe podem chegar no coração do filho? Papai e mamãe não podem. Eles não têm acesso. Eles são pressionados pela palavra, pelo agir de Deus. Mas é preciso oração. Se pai e mãe querem tirar o caroço do coração dos seus filhos, do interior dos seus filhos, é necessário que eles orem. Um dos grandes problemas, talvez um dos maiores, pais oram pouco pelos seus filhos. Eles reclamam muito, mas oram pouco. É preciso oração. Não se engane, a azeitona pode ser muito pequenininha, mas o coração interior é duro. Sem o agir de Deus, Deus pega você e fala, vai lá pai, faz. O pai e a mãe falam, mas como? Deus fala, ore.
A primeira forma de você iniciar um processo de transformação é você tocando na oração. Se você não ora por eles, não espere transformação. Mas não é só oração, é necessário também o agir de Deus através da sua palavra. Pais precisam orar e usar a Bíblia. Já conhece essa verdade? Já ouviu em algum lugar? Leia a Bíblia e faça oração. Será que isso não é uma verdade que deve ser ensinada? Sem a palavra de Deus, os filhos não serão abençoados. Você pode orar, 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 orar. Orar é metade do processo. Você precisa usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Hebreus nos diz que ela é afiada a ponto de separar juntas e medulas. Ela é capaz de entrar lá. Se ela pode separar juntas e medulas, ela também pode entrar nesses corações duros. Pouco por vez. Um pouco da palavra, um pouco da oração. Mesmo que você não entenda, não veja resultado, ore com seus filhos e leia a Bíblia. Ore com seus filhos, leia a Bíblia. Fale para eles lerem. Se os seus filhos não leem a Bíblia, os seus filhos não têm vontade. Se os seus filhos são como os meus e como eu era na idade deles também, você não tem vontade de ler a Bíblia, não espera. Você tem vontade de tomar sorvete, comer chocolate, mas ler a Bíblia você não tem. Se você, papai e mamãe, não cobrar o seu filho de ler a Bíblia, o seu filho vai ser tão incrédulo como o amigo dele na escola. Ele não vai ler a Bíblia. Ele vai brincar no computador, no celular, vai fazer jogos, vai pintar, vai tocar, vai mexer em instrumentos, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele não vai ler a Bíblia. E quando você fala, vamos ler a Bíblia, ele fala, é chato, eu não entendo. E o que você faz? Você ora, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me força, não me deixe desanimar. Leia a Bíblia e oração. Esse é o papel do pai e da mãe. Mas esse papel, ele é pequeno diante ainda da grande obra. Olha quantas pessoas estão envolvidas, hein? O caroço do filho é duro, hein? Tem que ser difícil, porque Deus, pai, mãe, oração e Bíblia, olha quanto poder está sendo colocado aí nessa macia azeitona mais dura por dentro. Por fim, sem a atuação do Espírito Santo. Preste atenção nessa imagem, porque quem entra no interior da azeitona não é papai e mamãe. Quem entra no interior dessa azeitona dura, ou melhor, que tem um interior duro, é o poder de Deus. E Deus entra, e Deus toca, e Deus empurra para fora, Deus remove aquilo que não serve. Essa é a razão por que você ora e lê a Bíblia, porque você não sabe quando nem como Deus há de usar o seu próprio poder através da terceira pessoa da Trindade para trazer luz e transformação. Talvez você ache o seu filho difícil de ser trabalhado, mas quem sabe hoje, quem sabe nessa semana, quem sabe no ano de 2021 ainda vai ser o ano em que o Espírito Santo vai entrar no seu filho. Ele vai remover esse caroço duro e vai habitar ele. Você não sabe quando vai acontecer, então você continua se colocando nas mãos de Deus e deixando que por meio de você, papai e mamãe, oração e Bíblia estejam ali. Mas a oração e a Bíblia, elas são ainda instrumentos, porque quem vai agir é o Espírito Santo. Ore, peça a Deus que transforme seus filhos. Não desanime. Não use os termos, essa é a ovelha negra, essa não tem mais jeito, esse não tem mais jeito, já desanimei. Não importa quão duro seja o coração do seu filho, da sua filha, o Espírito Santo tem poder para transformá-los. E quando ele age sobre alguém, olha o que acontece. Talvez você já foi em algum lugar e você encontrou azeitonas assim, não é? Em que elas estão sem caroço. Elas não estão sem recheio, hein? Elas estão sem caroço. E é isso que você espera na vida dos seus filhos. Você espera que eles tenham uma transformação tal em que a dureza dos seus corações seja substituído por algo prazeroso, saboroso, algo macio, algo maleável. Essa é a dinâmica que Deus quer ver na vida de uma família. A esposa no interior da casa,
os filhos ao redor da mesa, a esposa como parreira e os filhos como azeitona. Deus tem trabalhado. Deus quer ver vidas sendo transformadas. Não desanime. O Salmo 128 é um salmo muito rico nesse aspecto. Não esmoreça. Mas eu falei para vocês, eu quero terminar o salmo hoje, então eu não vou a semana que vem continuar. Eu estou no versículo 3, faltam 4, 5, 6. Ok? Então eu vou só sobrevoar eles aqui. Os filhos, eu vou projetar a Bíblia para vocês. Os filhos nesse salmo é dito assim: como rebentos da oliveira são os filhos ao redor da mesa, da tua mesa. Ele vai apresentar os filhos aí ao redor da mesa. Essa figura aqui, a roda da mesa ou ao redor da mesa, é muito bonita. É muito bonita. Por quê? Porque a ideia de uma família unida. Ao redor da mesa do judeu simbolizava uma família unida. É impressionante como nós temos vivido dias difíceis em relação a unir a família. E é um problema que eu enfrento na minha casa, eu sei que você deve enfrentar na sua. O filho quer comer num quarto, o filho quer comer no outro, o filho quer comer distante, o filho quer comer ouvindo fone de ouvido. Não existe mais unidade. É uma luta, é uma luta. Tem que ser todas as refeições assim, pastor? Não tem. Mas pelo menos algumas refeições na semana deveria ter um tempo em que a família sente juntos. Não consigo. Pelo menos um dia na semana. Se você não consegue um dia na semana, a sua família sentar ao redor da mesa, os seus filhos sentarem ao redor da mesa. E se eles forem pequenos, mais ainda eles ao redor da mesa. Pastor, eles sentem muito barulho, muita bagunça. Não tem problema. Louve a Deus. Porque eles têm saúde, estão conversando ou brincando. Ensine-os a se portar. Ensine-os como agir. Mas não fique agindo assim. Não, olha, acabou, pega o seu brinquedo e vai brincar no quarto. Não, deixa ele brincar ali na mesa. Deixa no universo dele, ele está sentado, está olhando papai, mamãe, vovô, titio, todo mundo junto na mesa. É uma bênção. É uma bênção. Há pessoas que se emocionam só de ver os filhos ao redor da mesa. Há pais e mães que treinam seus filhos para nunca estar à mesa. Você vai a um restaurante, há restaurantes que têm placa, é proibido trazer os filhos. Porque há famílias que vão para o restaurante e elas estragam o almoço de todas as demais. O filho grita, o filho joga o prato, joga o arroz, faz aquele escândalo. Na mesa do lado está um casal que o rapaz vai pedir a mulher, a noiva, não é, em casamento. E do lado, olha que clima romântico, ele gastou, se arrumou, se produziu, está na mesa do lado aqui tem uma criança chorando, gritando, esperneando. Olha que cena terrível. E há restaurantes que falam, não pode ter criança aqui. Mas o certo seria que você treine os seus filhos em casa, ao redor da sua mesa, para que quando você esteja em um lugar público, na igreja ou em outra casa, eles estejam sentados ao redor da mesa, não debaixo da mesa, nem em cima da mesa. Há pais que não entendem isso. Quem é que fica embaixo? É o cachorro, ou o gato, o que você quiser. Eu ia falar melhor, né? O cachorro está embaixo, o gato está em cima. E os filhos? Os filhos têm que estar ali. Ensina os seus filhos a se portarem. Essa é a beleza de um lar abençoado. Vamos caminhar um pouco mais ali. Deixa eu voltar ali, que eu acho que sumiu a projeção. Não sei, espero que esteja aparecendo para vocês. O Salmo vai caminhar um pouco mais. No versículo 4, ele diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E aí no final ele volta a falar de família e fala, e que você veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu não tenho como explorar tudo isso aqui, eu lamento, alguns olham para... Eu fico triste, porque senão a gente fica uma aula e não avança. A bênção do Senhor ela é refletida em alguns aspectos, preste atenção aí à luz do que nós vemos para encerrar. O Senhor te abençoe desde Sião. O que é isso? É uma menção, a morada de Deus. Sião, a morada de Deus, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. O que é Jerusalém? É a cidade de Deus. E veja os filhos dos teus filhos, o povo de Deus. Essa é a dinâmica de uma pessoa bem-aventurada. Ela tem alegria
de ter a esposa no interior da casa, os filhos ao redor da mesa, ela é diligente, obediente, ela é próspera no sentido de ser satisfeita e ter contentamento. Mas a bênção do Senhor, no Salmo 128, passa pelo indivíduo, depois ela caminha para o lar e ela termina sobre o povo. Essa é a dinâmica de Deus. O Salmo diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é uma referência à nação toda de Israel. Desculpem, Sião é uma referência ao lugar onde estava o templo de Deus. Esse é o lugar que é chamado Sião. O Monte Sião, ou diversos montes estão ali, mas era o lugar onde o templo estava. Então ele fala: a bênção é refletida sobre o lugar onde Deus habita. Bom, se isso era verdade na época do Antigo Testamento, Deus habitava em Sião, na Arca da Aliança que ficava no templo. E hoje, onde ele fica? Onde ele habita? Deus habita sobre o seu povo. É uma bênção. É uma bênção enorme ter Deus habitando sobre a sua vida. Se Deus não habita a sua vida, o resto que eu falei não se aplica a você. Você pode ter uma esposa linda, você até pode conseguir filhos comportados, mas você não tem a bênção de ter a morada de Deus em si mesmo, em ter o grande Deus habitando sobre você. O texto também fala: para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a cidade de Deus. Deus ensina o seu povo a não só olhar para o lugar onde ele habita, mas para olhar para o lugar, para a nação toda ali. A Jerusalém era a cidade dele. Você alguma vez já orou por Jerusalém? Alguma vez já falou: Senhor, abençoa aquela cidade? Entre tantas cidades do mundo, ele escolheu aquela. E disse: bendito és você, Jerusalém. E ele ensina, a Bíblia ensina inclusive os crentes a orarem por Jerusalém, amarem Jerusalém. Paz sobre Israel. Você já orou pela paz de Israel? Ou você fica só no WhatsApp mandando vídeos, criticando? Já orou alguma vez: Senhor, traga a tua paz sobre aquele lugar? Porque se a rejeição deles resultou em bênção para a terra, o que vai ser quando esses judeus forem tocados, tirado o caroço do seu coração e colocado o Espírito Santo? Grande bênção. Então, ore pela paz de Jerusalém, faz parte. Também veja o filho dos seus filhos, o povo de Deus. Lembre-se disso. Eu vou terminar o último slide aqui. A bênção do Senhor, ele diz: bem-aventurado o que teme ao Senhor. A estrutura do salmo todo, o resumo do salmo inteiro é: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. É um indivíduo abençoado. Tua esposa como videira e os teus filhos como rebentos da oliveira. É a família abençoada. Sião, a morada de Deus. Jerusalém, a cidade de Deus. Israel, o povo de Deus. É o povo abençoado. Essa é a maravilhosa dinâmica da bênção. Eu tenho que terminar, são 9h10. Mas eu queria que você guardasse algo muito especial. O indivíduo bem abençoado, bem-aventurado, ama a Deus. Ele tem uma família abençoada. Mas o indivíduo e a família são refletidos no povo de Deus. Você faz parte desse povo. Você ensina os seus filhos a amar esse povo. Você tem prazer de estar com esse povo. Quantas pessoas trabalham pela destruição do povo de Deus? Quantas pessoas trabalham pela discórdia no povo de Deus? Por semear a mentira, por afastar os irmãos? Quantas pessoas trabalham para que gerações, para que famílias briguem? Veja, uma pessoa não pode ser bem-aventurada se não tiver esses 3 aspectos. Nosso Deus é trino. E nesse texto nós vemos três coisas lindas: indivíduo, família e o povo. Lá era Israel, hoje é a igreja. Ame o povo de Deus. Invista na igreja. Ensine os seus filhos a amar. Olha, guarde a sua boca de falar mal da igreja. Porque se seus filhos pegarem ranço, pegarem desprazer da igreja, que grande tragédia, que grande destruição. Uma família bem-aventurada é uma família que ama o povo de Deus, é uma família em que o indivíduo serve a Deus e que todos os membros da casa tiveram um coração transformado. Tenho que parar aqui. Deus te ajude, Deus te abençoe. Eu acredito que
é o suficiente para que você e eu possamos ter aprendido um pouquinho mais do Salmo 128. Semana que vem caminhamos para o Salmo 129. Eu diria para vocês, tem mais coisa no Salmo 128? Tem, mas é suficiente. Vamos orar. Deus te abençoe e guarde e faça com que a sua casa, a sua vida, a família de Deus, desfrute dessas bênçãos. Ó bondoso Deus, um texto riquíssimo, muitos ensinamentos. Todos nós precisamos, individualmente, ser abençoados, ter as marcas da sua bênção. Como nós gostaríamos de ver a nossa família assim. Talvez hajam maridos aqui, nessa transmissão, que tem um coração ardente por ter uma esposa no centro da casa que seja frutífera. No interior da casa, uma esposa companheira, uma esposa doce, uma esposa que, independente das circunstâncias, supre, administra, auxilia. Mas muitos deles encontram esposas amargas, duras, ásperas. Quantas famílias gostariam de ver os filhos em volta da mesa, mas não tem mais ambiente para isso. Pais que são ríspidos, grosseiros, e por isso não têm os filhos ao redor da mesa. Os filhos não se sentam com ele. Filhos que rejeitam mãe, rejeitam pai. Pais que não se dão bem entre si. Famílias que odeiam a igreja. Ah, claro, vão à igreja. Mas nos bastidores destilam veneno, críticas. Como essa família pode ser abençoada se não ama o teu povo? Como podemos ser abençoados se não oramos por aquilo que o Senhor pede? Como seremos abençoados? Vendo a prosperidade e a posteridade. Todos nós gostaríamos de ver o Salmo 128 sendo cumprido em nossas vidas, ver os filhos dos filhos, ver os netos, os bisnetos, se assim o Senhor permitir, nos seus caminhos. Mas isso não ocorre porque sequer os filhos estão debaixo da nossa responsabilidade. Há pais que não oram pelos filhos, que não leem a Bíblia com os filhos, que não pastoreiam os filhos. Querem filhos transformados, mas nada fazem. Não são instrumentos de Deus. São meros bancos, provedores de recursos. E descansam tranquilamente, achando que é isso que o Senhor quer. O Senhor espera muito mais de nós. Dá-nos, Senhor, coragem de viver o que esse salmo diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde. Quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, uma noite só de canção. Músicas, louvor, adoração. Venha participar conosco aqui no YouTube. Quinta-feira, às 20 horas e domingo, às 18 horas, nós retornamos o culto presencial. Você pode, você está com saúde, protegido, venha estar conosco. Uma excelente noite. A graça de Deus repouse sobre a sua família.